Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui na mesa do Sinduscast, nós recebemos os grandes nomes que fazem a diferença na indústria da construção civil. E hoje não é diferente. Estou aqui com a casa cheia, né? Com a mesa recheada. E nós vamos trazer um conteúdo muito bacana sobre certificação, sobre melhoria, sobre processo de qualificação e qualidade dentro das nossas edificações, das nossas incorporações e muito mais. Bom, os nossos episódios, eles acontecem tanto aqui no YouTube, se você estiver aqui no YouTube, quanto no Spotify. Então, é importante que você se inscreva na plataforma onde você está nos assistindo, nos ouvindo, para que você receba todos os nossos conteúdos sempre que forem postados. Pelo Spotify, é bacana de você baixar os episódios, né? E vai pegar a estrada, vai daqui até a Foz, você consegue ouvir um episódio, né? Nós vamos te acompanhando aí na sua viagem. O nosso Sinduscast, ele é possível também graças também às pessoas que estão aqui, né, fazendo esse bate-papo, essa conversa, mas também aos nossos patrocinadores. A Mútua, Caixa de Assistência, também o Senai e a R da Molim, que são as patrocinadoras dessa segunda temporada do Sinduscast. Bom, o nosso episódio de hoje é sobre certificação LEED e UL. E nós trouxemos aqui para a mesa grandes especialistas, né, Ricardo? Vou começar com o Ricardo, que já é da casa, nosso ex-presidente, né, que está aqui conosco já no nosso terceiro episódio, já, Ricardo? Você sabe que a partir do quarto já começa o patrocínio, entendeu? Né? É meu último aí. O terceiro, até 3 é de graça, entendeu? A partir do quarto já começa a pagar o boleto do Sinduscast, né? O Ricardo Lora, ele é natural de Cascavel, engenheiro civil da UniOeste, MBA de gestão empresarial pela FGV, gestão de obras e edificações, gestão de negócios da indústria, gestão de negócios imobiliários e construção civil, sócio fundador e diretor da consultora Bastin Lora, focado em obras industriais, corporativas, comerciais, hospitalares. Foi vice-presidente, foi presidente do Sinduscom Paraná Oeste, também coordenador do Comitê de Materiais, nosso COMAT, né? Atualmente faz parte do Conselho Superior da nossa entidade e delegado representante da Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, coordenador do Conselho Setorial da Construção Civil na FIEP e presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel, a CODESC. Ricardo, seja muito bem-vindo novamente ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. Eu me sinto em casa sempre aqui, como você falou, terceira vez já, né, participando. E estamos aí sempre para contribuir, 3 assuntos diferentes nós vemos para participar já, e se tiver mais assuntos que eu possa ajudar, podem contar sempre comigo também. Depois a gente pode falar sobre filhos, né? A gente pode aí a gente vai longe, vai ser o episódio com maior audiência, com certeza. Isso aí, bacana. Estou aqui ao meu lado esquerdo, estou com o Rafael Sabetsky, engenheiro eletricista, formado lá no Positivo, em Curitiba, atua na construção civil já há 13 anos, certificações LEED AP e CMVP, já tem aí no seu currículo mais de 4 milhões de metros quadrados de consultoria, de projetos na construção civil, em sustentabilidade, e é especialista em eficiência energética e parte de gerenciamento de energia renovável. Sócio-diretor da Petinelli. Rafa, seja muito bem-vindo também ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Você, Ricardo, que estender o convite. Um prazer compartilhar com vocês um pouquinho aqui do nosso conhecimento do que a gente vem vendo no mercado. Legal, bacana. Guido Petinelli, né, o nome da empresa, atua na área de desenvolvimento de negócios, larga experiência nacional e internacional, trabalha direto, é fundador e CEO da Petinelli Inc., empresa de engenharia líder no Brasil em desempenho e bem-estar das edificações. Em 2019, foi premiado com o US Green Building
Council Leadership Awards em reconhecimento pelas primeiras certificações LEED Zero Energy e LEED Zero Water no mundo. Em 2024, recebeu o Rising Star Award da International Wellbeing Institute por ter contribuído de forma significativa para o avanço de Green Building no mundo. O Guido recebeu a distinção de Lead Fellow em 2018 e é membro fundador do GBC Brasil e diretor do desenvolvimento para o World GBC. Mestre em arquitetura pela McGill University em Montreal. Bacana. E Guido é especialista em empreendedorismo pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É por esse currículo aqui, Rafa, que eu achava que o Guido tivesse uns 70 anos, né? Como Guido, que ele conseguiu fazer como é que ele conseguiu isso aqui? Dormiram pros fracos. Guido, seja muito bem-vindo ao Sinuscast. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço você e ao Ricardo pelo convite. Que legal. Guido, vamos começar esse nosso episódio falando um pouco sobre a Pettinelli. Onde que surgiu essa ideia de montar um negócio, uma empresa que fosse uma certificadora, né? Antes até de a gente introduzir o que é uma certificação, onde que surgiu essa ideia? Bom, primeiro eu colocaria que nós não somos uma certificadora, nós somos uma empresa de engenharia, a certificação é a consequência. Legal. Se você construir um prédio excelente, que é eficiente, confortável de verdade. Essa é a minha paixão, eu sou apaixonado por prédios, sempre fui desde criança e tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Quando o movimento de construção sustentável estava começando há uns 20 anos atrás a levantar voo na América do Norte, eu me encontrei no epicentro desse movimento, né? Eu fui trabalhar para o então presidente do órgão que criou a certificação LEED no mundo, mas ter acesso a esse grupo de pessoas foi importante, porque a gente começa a entender, né, que o objetivo não é a certificação. O Sinduscon é a casa da construção civil. Eu digo isso porque eu entendo a missão do Sinduscon ser como que a gente avança ou faz avançar a nossa indústria, como através do nosso apoio dos nossos membros a gente faz com que o setor ganhe produtividade e resiliência. A certificação ela surgiu como um mecanismo de incentivo. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você faz uma coisa boa, quando você é criança, você é condicionado a gostar de ganhar uma estrelinha. A certificação é isso. Primeiro, ela permite eu medir a qualidade do meu prédio. E aqueles que têm uma qualidade excepcional, eu vou lá e falo bom trabalho. O que acaba acontecendo? Eu incentivo você a querer melhorar sempre e eu gero dor de cotovelo ou inspiro, né, uma maneira mais elegante de colocar o resto do mercado a também querer subir o padrão dos nossos prédios. Isso para mim foi, né, eu enxerguei que existia uma oportunidade enorme associada a isso. Como é que nós vencemos a barreira do custo e entregamos mais prédio por metro quadrado quando a gente fala de eficiência, de conforto e bem-estar e de sustentabilidade? A gente está em Cascavel, eu sou londrinense, olha o quanto que o agronegócio ganhou de produtividade nos últimos 30, 40 anos. Com certeza. Olha o quão pouco o nosso setor ganhou de produtividade. Então, a oportunidade é monstruosa para a gente inovar no setor da construção civil. No final das contas, um prédio sustentável é sinônimo de um prédio melhor. Como é que a gente melhora os nossos prédios? Como é que a gente entrega mais prédio por metro quadrado, por real gasto? Se eu estiver avançando nisso, bom, aí a certificação é só o reconhecimento que eu fiz a tarefa de casa bem feita. Que bacana. Eu sempre falo que aqui no Sinuscast a gente aprende muito, porque a gente consegue entrar em diversas áreas que não é domínio, né? Por exemplo, o Ricardo, ele como alguém que está na atividade direta ali da obra, ele tem essa visão, né, sobre a certificação, sobre a melhoria da eficiência e depois no final ter a estrelinha igual tu comentaste, né? Eu tô numa ponta que eu não tinha essa visão e é muito legal isso a gente entender, porque a gente acaba aqui formando um pouco de opinião. E nós falávamos já em episódios passados sobre a importância de nós sermos mais eficientes, né, Ricardo? Fizemos um episódio, inclusive, sobre isso. Fizemos. Sobre produtividade, né? E tá aqui um ponto bem interessante. Ô, Rafa, faz aí uma introdução básica. O que é
essa certificação, já entendemos, né, que ela é a consequência de um trabalho bem feito, né? Quando criança, quando você faz coisas boas, fica as coisas boas que você fez, né? A estrelinha é só a consequência. Mas fala um pouco sobre essa certificação para a gente entender. Perfeito. Então vamos lá. Vou usar algumas palavras que o Guido gosta de usar muito. A certificação ela foi desenvolvida a certificação LEED, né, desenvolvida no mercado norte-americano, por um pessoal muito bom de marketing, né? Então, basicamente, ele está premiando você por uma coisa que você já deveria estar fazendo. Então, a ideia da certificação é realmente premiar e colocar esses edifícios no que a gente chama de uma régua, e os melhores estar ali alcançando os níveis mais altos dentro dessa régua. Hoje, quando a gente fala de certificação LEED, nós temos 4 níveis, basicamente: nível Certified, Silver, Gold e Platinum. E os prédios vão galgando e buscando créditos ou pontuação dentro da certificação e vão atendendo cada um desses níveis. Hoje, o nível do LEED vai de 0 a 110 pontos, cada crédito que você está buscando. Então, vou trabalhar com uma iluminação mais eficiente, vou trabalhar com um sistema mais eficiente, vou trabalhar com geração de energia ou gerenciamento de resíduos dentro da obra. Você vai galgando essa pontuação e vai buscando um nível maior dentro da certificação. E a certificação tem várias frentes que ela acaba atuando, né? Quando a gente fala de certificação LEED. Então, estou falando de eficiência energética e eficiência no uso da água, que são as frentes mais comumente que as pessoas enxergam. Então, vou trabalhar com um prédio que consome menos energia ou que produz a sua água para usar no vaso sanitário, por exemplo, nas descargas. Mas tem outras coisas que a certificação abrange também. Por exemplo, qualidade do ambiente interno. Então, eu estar num ambiente onde eu tenho acesso à luz natural ou um ar muito melhor para se respirar, é o que a certificação incentiva você no final, realmente pensando na edificação como um edifício para as pessoas que estão ali produzindo e atuando, né? Não só para o meio ambiente, mas também para as pessoas. Sim. Ô, Ricardo, a gente... eu falar por mim, eu tenho muita dúvida, assim, em que momento que a gente começa a pensar em certificar? Você como um construtor de incorporadores, muitas vezes os caras até no início nem pensam na ideia, e muitas vezes isso acaba sendo implementado até por vocês, né? Que têm experiência, tiveram obras que é de sucesso, inclusive, com a certificação. E quando eu falo certificação, entendo que eu não quero... Eu tô usando ela meio que em termos gerais, assim, né? Quando eu falo, ele não entendeu nada ainda, que a certificação é só né, o resultado, não, né? Você está 100% correto. A certificação é um selo de qualidade. Então, quando a gente fala que ela é uma régua que mede a qualidade do prédio, você está falando, ok, eu vou escolher uma certificação porque eu preciso escolher uma régua. Né? A questão é, você vai, né, agora trabalhar para melhorar o prédio em relação a essa régua. O que o Rafa acabou de descrever, na escola você está acostumado a ganhar uma nota de 0 a 100, a régua do LEED é de 0 a 110, e conforme você vai melhorando o seu prédio, conforme você vai reduzindo o consumo de energia, conforme você vai criando espaços mais saudáveis para as pessoas, você vai medindo melhor naquela régua, né? Você chega num certo nível uma certificação prata, você chega num certo nível uma certificação ouro, você chega num nível uma certificação platino. Vou passar para o Ricardo aqui agora para falar, ok, mas quando que eu começo a pensar numa certificação? Pensa da seguinte maneira, né? A certificação é uma coisa, melhorar o prédio é outra. Perfeito. Então, eu vou falar, Ricardo, quando que a gente começa com a certificação e quando que a gente começa a pensar em melhorar o prédio? Vamos lá, deixa eu fazer uma introdução um passo antes até. Eu acho que deve fazer já assim uns 10 anos desde o nosso primeiro contato, né? Desde a primeira vez que a gente ouviu falar das certificações, do LEED, e que a gente nos conheceu e começamos a falar. Desde então, eu virei um entusiasta do tema. Entende? Então, por isso mesmo que eu fui aqui coordenador do Conselho de Meio Ambiente aqui do Sinduscon, logo após do Conselho de Materiais e Inovação, e sempre a gente tentando trazer isso para tudo que a gente tinha, quando a gente fez a revista, fez todos os temas, a gente tentava sempre agregar isso. E como entusiasta, o que acontece? Quando um cliente me contrata para fazer uma obra, toda vez vem na minha cabeça, temos que certificar. Aí começa... Não só certificar, temos que trazer os estudos, né, estudos ambientais, estudo térmico, estudo de acústica. A gente tem que trazer produtividade, deixar esse edifício mais tecnológico. O que acontece grande parte das vezes? O cliente tem que ver valor nisso.
Isso eu acho que é uma das finalidades até da gente estar falando sobre isso aqui hoje, né? Já aconteceu, né? Entre nós, clientes nossos que, cara, tinha obra perfeita, ou seja, a obra que nasceu certificada, entende? Que já chegava lá em 110 só de fazer a obra. Inclusive, nós estamos acabando a obra agora, só que o cliente não viu valor, entende? Tipo, não, para mim não é importante. Então, o cliente tem que ver valor, o dono da empresa, da indústria, da obra, tem que ver valor. E também o cliente final, às vezes, se é o caso de uma incorporadora. Às vezes, o dono da incorporadora vai achar que aquilo não agrega valor ao edifício dele, ao prédio dele. Então, eu acho que começa por aí. Para mim, Vini, realmente, toda obra que chega, eu penso em caminhos. E normalmente eu ligo até pro Guido e pro Rafa, né? Nós vamos fazer tal e tal obra. Vocês veem uma oportunidade? Vamos conversar com o cliente? Vamos. Aí eu vou medir a temperatura, a febre do cliente para saber o quanto ele gosta, o quanto ele se envolve, o quanto ele tem de aptidão para isso. Tem obras, então, que, por exemplo, o Rafa e o Guido falam, essa obra talvez não seja... Tem também, tem. Eu acho que assim, tem questões práticas, né? Tanto técnicas quanto mercadológicas. Eu acho que todo mundo que está na construção civil entende que tem perfis diferentes de clientes. Então, quem é motivado, né, a estar melhorando sempre. Quem é motivado a construir o melhor prédio possível. Quem é motivado, né, a superar, né, aquilo que já é melhores práticas, a inovar. Obviamente, ele está se perguntando o que existe de melhor. Legal. Né? Isso é valor para mim. Como é que eu vou ir além disso? Então, quando a gente fala de projetos aqui mesmo em Cascavel, como a AMIC, hoje cedo estávamos entregando um certificado que é o LEED Zero, que é comprovado na operação que o prédio não só é eficiente, mas gerou toda a energia que consome. Isso depois de quantos anos entregue? E a gente tem que medir a operação. A operação. Isso. Então, isso não é projeto e obra, é a gente medindo a operação, comprovando que o prédio está desempenhando como ele foi projetado para operar. Você está falando de pessoas que têm como objetivo construir o melhor prédio possível. Essas pessoas vão ver valor possivelmente na certificação para comunicação e marketing, mas é uma maneira de se desafiar a subir a régua e falar, ok, vamos fazer algo que é estado da arte. Eu acho que para esse perfil de cliente, por que reinventar a roda? Por que não, né, buscar quem já está fazendo isso? Então, poxa vida, quais são os melhores prédios hoje? São os prédios que já nascem certificados, como você falou. E, obviamente, tem setores, tem segmentos ou perfis de clientes que não têm essa motivação, esse desejo. Eu acho que esse é um aspecto chave, né? Quando a gente fala do cliente ver valor... a gente lida com clientes que geralmente querem inovar, querem fazer algo que vai além do convencional, que querem fazer algo que é o primeiro da cidade ou é o melhor da região, e para essas pessoas faz todo sentido fazer um prédio, um green building. Eu até gostaria de citar uma obra que a gente está entregando agora, uma transportadora aqui em Cascavel, a transportadora Gallery, que quando a gente pensa em transportadora, no começo fala, não faz sentido certificar uma transportadora vai ter uma certificação LEED de... Aí é um cliente que nasceu com essa ideia, entendeu? Ele tem isso dentro dele e da família dele, de fazer... Ele é inovador, inclusive, né? Muito inovador. Ele é um cara inovador e a empresa dele tem essa característica. O executivo da empresa dele tem essa característica. Ele quis trazer isso para a obra dele. Eu acredito que são pouquíssimas transportadoras no Brasil que têm certificação. Uma transportadora pura, né? Que tem certificação LEED. E ele falou, vamos fazer, eu quero a certificação LEED. Legal. E a gente vai estar chegando na Platinum, se eu não me engano, com a transportadora. Eu diria... Eu quero um prédio excelente, que é eficiente de verdade. Então, eu acho que a característica dos nossos clientes é o pessoal que está fazendo isso de forma autêntica. Não é só, né, para inglês ver. E óbvio, se eu estou fazendo um prédio espetacular, igual é o caso deles, do ponto de vista de uma transportadora, é um prédio que é fora da curva, né? É óbvio que ele está fazendo aquilo porque ele vê valor. Bom, e aí se eu cumprir a tarefa de casa, aí, por que não ir um passo além, certificar e poder usar isso como notícia e poder cacarejar e poder, né, usar isso tanto internamente quanto, né, junto ao mercado, né? A certificação tem esse papel. E o que eu gosto de pensar o impacto vai muito além da Gallery.
A gente estava tendo essa conversa hoje, né? Hoje, qualquer estudante de engenharia que quiser ir visitar e conhecer um prédio LEED Zero, ele pode ir em Cascavel. Né? A gente está falando de menos de 200 prédios LEED Zero no mundo. Ô, louco. Tá? O Paraná é para o Brasil o que a Califórnia é para os Estados Unidos quando a gente fala desses edifícios que são realmente a ponta da lança. Hoje você tem um prédio LEED Zero em Cascavel, em Maringá, em Londrina e alguns em Curitiba. Não tem outro lugar na América Latina que tenha a concentração de prédios LEED Zero que a gente tem aqui. Então, assim, qual é o impacto que isso tem no mercado, no desenvolvimento da região? Hoje, se você quiser fazer um green building, você vai vir para o Paraná, você não vai para São Paulo buscar conhecimento, buscar expertise. Legal. Então, eu acho que esses clientes pioneiros têm um papel importante, porque é a oportunidade que se apresenta para toda a cadeia se desenvolver, e a gente sobe a barra. A gente estava ontem ali em Medianeira, visitando o prédio da Sicredi. A Sicredi estragou o mercado de prédio corporativo na região. Porque agora incorporador nenhum consegue ter o melhor prédio corporativo da região. Tem que ser melhor do que o deles. É absurdo. Vai suar para chegar lá. É absurdo. Podemos colocar num ranking aí que o Sicredi está estragando nas regiões, porque Maringá aconteceu a mesma coisa. Então, acho que isso é... Maringá é maravilhoso, né? É verdade, E... isso é bom para o segmento, para a indústria. Né? A gente eleva o padrão de qualidade de todos, porque um cliente que passa por um prédio como o Sicredi em Maringá ou Medianeira, antes talvez ele não conseguia imaginar o que é aquele padrão de qualidade, o que é possível. Mas agora está lá materializado, existe. Você consegue ver, você consegue tocar. A gente pensa em certificação LEED como algo fora do alcance. A realidade é que aqui na região são projetos pequenos, como são os projetos da Gallery, estão acontecendo no interior. Eu acabei de fazer um tour, em Chapecó, é em Francisco Beltrão, é em Marechal Cândido Rondon, é em Toledo, em Palotina. Então, assim, eu acho que o ponto-chave é uma tecnologia nova? É uma tecnologia nova. É um conceito que desafia a gente pensar diferente? É um conceito que desafia a gente pensar diferente. Mas, quem que tem tempo para inovar? Quem está com a casa em dia, quem está com a folha paga, quem está pensando em crescer o seu negócio, né? Então, quem tem sucesso está se perguntando qual é o meu próximo passo. Você vai construir uma sede nova, você vai construir uma unidade industrial, você vai construir uma nova escola, você está se perguntando, ok, o que eu vou construir que vai me dar essa vantagem competitiva no futuro? A Gallery melhorou o negócio deles. Isso me faz lembrar, assim, Rafa, o que aconteceu com a minha empresa, com a Fungel, quando nós buscamos a ISO. Quando a gente implementou isso na empresa, a gente teve um ganho assim enorme nos nossos processos. Isso aí. Nós melhoramos toda a empresa. E isso me veio na cabeça que foi apenas uma consequência ter ganho a certificação. Ela está lá no quadro, ela já nem vale mais. Exato. Mas ela deixou um estrago extremamente positivo dentro da empresa, né? E uma vez que você se acostuma com um padrão superior, você não volta mais atrás, né? Então, assim, a certificação não é válida mais, mas o que vale é o padrão que você subiu ali de processo. Exato. Aí é o seguinte, né? Você chega numa empresa nova, e os padrões... é o que era na tua empresa antes, você fala, não, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui... Vocês estão em que ano? Ser humano é decidido. Você se acostumou com o novo padrão de conforto, você não aceita voltar atrás. É aquilo que eu estava comentando antes. Mesmo sem certificação, os clientes estão se empenhando a ter um melhor conforto térmico e acústico. E um conforto wellness, né? De saúde e bem-estar. Então, até nessa obra que a gente estava comentando agora, da mesma forma. Eles não vão certificar o wellness, mas estão seguindo todos os pré-requisitos para ter o wellness, para ter a saúde e bem-estar, para ter os funcionários contentes trabalhando lá dentro com qualidade de ar, qualidade de iluminação, qualidade de vida mesmo, escada, momento de relaxamento e tal, ambientes. Então, como que alguém que implantou isso, numa próxima obra não vai fazer de novo? Vai baixar a régua? Não baixa mais. Eles se acostumam com, e veem o resultado que isso tudo traz. Entende? Então, isso acaba virando regra, acaba virando... E por isso que a missão do GBC, que é o Conselho de Construção Sustentável, é transformar o mercado.
Legal. É transformar o mercado. O lead é uma ferramenta de transformação de mercado. Ela mede recompensa. Né? Ela faz a gente se abrir a novos conceitos. O que o Ricardo estava descrevendo aqui. Né? Como é que você convence um cliente do valor de soluções acústicas para um ambiente? É uma das coisas mais difíceis que você faz. Por quê? Porque muitas vezes ele nunca foi exposto a um ambiente que é muito melhor em termos de acústica e é sempre um custo que eu posso tirar do orçamento da obra. Até ele vivenciar, ter a experiência de estar num ambiente como esse. Eu tô falando isso porque é uma das coisas que você percebe a hora que você passa pela Galerie. A qualidade acústica ali é excepcional. Então, assim, uma vez que você está exposto, né? Você passa a valorizar aquilo, você não volta mais atrás, mas você reconhece também, poxa, existe algo muito melhor. A transformação vem daí. Né? O executivo que trabalha na Galerie hoje pode estar trabalhando num outro lugar depois. Né? Quem trabalhou ali como funcionário vai para outro lugar. Esse conhecimento acaba se disseminando. A gente fala em retenção de trabalhadores. O cara que está num ambiente desse, ele não... Isso. Exato. Exatamente. Ele não vai querer sair de lá, né? Não, e essa questão de exposição a novas ferramentas ou novas coisas que estão sendo desenvolvidas no mercado, a gente tem uma história de alguns anos atrás, uma incorporadora de Curitiba que estava desenvolvendo e projetando um prédio corporativo novo na cidade. E existe aquela, né, vou fazer um prédio corporativo, AAA, por consequência, eu quero fazer entregar um prédio LEED. Né? Então, o LEED foi como um objetivo, no caso... Mas ele foi absorvendo as ferramentas, entendendo como é que funcionava o processo, e é uma incorporadora de prédios residenciais, majoritariamente. Pouco tempo depois, ele lançou um prédio residencial, pele de vidro, né? Fachada norte, espetacular, em Curitiba, de frente para o Parque Barigui. E ele passou a mão no telefone, nos ligou e... Pessoal, queria fazer um prédio, não quero fazer certificado, mas sabe aquelas ferramentas... Conforto térmico, conforto lumínico. Eu não quero que o meu prédio seja uma estufa. Eu quero ter validação térmica, que eu vou estar construindo o melhor prédio, porque o meu cliente exige que ele seja o prédio mais confortável. O padrão de referência são os meus outros prédios, que são extremamente confortáveis. Então, ele entendeu o uso das ferramentas, o que a certificação está propondo para inovar no empreendimento e entregar um empreendimento melhor. Legal você ter puxado essa linha, Rafa, porque grande parte dos clientes também, quando a gente vai falar sobre vamos trazer uma certificação, eles falam, vai vir uns caras aí querendo me vender placa fotovoltaica. Cara, é impressionante como isso ainda acontece. Aí, quando eu começo a explicar o que se passa, que não é isso, não tem nada a ver. Primeiro, a gente vai melhorar a eficiência, a gente vai reduzir o consumo de energia. Não é ver tudo que você consome e encher de placa fotovoltaica para você não precisar usar energia. Primeiro, a gente melhora a iluminação natural. Depois, começa a reduzir o consumo de ar-condicionado. Começa a melhorar todo o ambiente para você precisar o menos possível de energia. E muitas vezes isso surpreende muitos dos clientes quando essas contas começam a ser colocadas em xeque uma com a outra. Pô, mas eu ia precisar gastar 500 mil reais de ar-condicionado, agora eu mudei isso aqui, agora eu preciso só de 200. Você acaba essa diferença chegando muito perto. Aquele custo inicial que ele imaginava que ele ia gastar para certificar, fica lá embaixo, entendeu? Eu acho que tem uma quebra de paradigma aqui. E eu acho que isso é um ponto-chave. O Lora já absorveu. Eu gosto de usar um exemplo. Você vai no supermercado comprar uma lâmpada, a lâmpada LED custa 15, a lâmpada fluorescente custa 10, você paga mais caro na lâmpada LED porque você sabe que a economia paga por aquele investimento. Mas todo mundo aqui já pegou na mão uma lâmpada fluorescente, ela é muito mais complexa de fabricar, ela é muito mais cara de fabricar do que a lâmpada LED. A lâmpada LED é plástico. E você paga mais caro por aquilo que você está comprando o benefício. Então, uma das dificuldades que nós temos, uma das barreiras que nós temos para implantar esse conceito é essa percepção de que, não, eu estou comprando algo melhor, né? É um prédio que é mais eficiente, vou gastar menos energia, é mais eficiente, vou gastar menos água. As pessoas vão se sentir melhor, vão ser mais produtivas aqui dentro. Então, quanto custa? Eu adoro a palavra quanto custa e o que eu ganho com isso. Mas, na construção civil, a gente tem uma barreira. Porque se a gente está falando de aumentar sacas por hectare no agro, eu devia estar me perguntando o quão melhor eu consigo construir esse prédio sem gastar mais. Top.
E por que a gente vai direto para, vou gastar mais e aí com o tempo se paga? Então, o exemplo que eu dou é o seguinte, você pega uma sala de aula, porque todo mundo já esteve numa sala de aula, a sala de aula tem mais ou menos 60 metros quadrados e comporta 25, 30 alunos. Como é que eu reduzo o custo de operação, a conta de energia da sala de aula e reduzo o custo de obra ao mesmo tempo? É possível? Lógico que é possível. Se eu tenho um piso escuro, se eu tenho uma mesa amadeirada, eu preciso de 12 luminárias, que é o convencional. Você entra numa sala de aula, são 12 luminárias. Se eu trabalhar um piso claro, bege claro, cinza claro, e uma superfície branca, a luz rende mais. A luz que sai da luminária reflete nessas superfícies, ela ilumina melhor o ambiente. Então, o mesmo número de luminárias, agora, em vez de ter 500 lux, eu tenho 600, 650. Bom, mas eu não preciso de 600, 650, eu só preciso de 500. Então, eu vou tirar uma luminária, eu vou tirar 2, eu vou tirar 3. Com 9 luminárias numa sala que tem superfícies claras, eu tenho o mesmo nível de luminância de uma sala que tem 12 luminárias, superfícies escuras. Quanto é que é a diferença de preço de um porcelanato escuro, porcelanato claro, um Paviflex escuro, Paviflex claro, uma mesa amadeirada, uma mesa branca? Nenhum. Então, eu acabei de tirar R$900 do custo de instalação, porque eu tirei 3 luminárias de R$300 cada, e eu acabei de reduzir o teu custo operacional em 25%, porque agora a minha conta de energia para iluminação ficou 25% mais barata, que eu tirei 3 de 12 luminárias. E isso é a primeira quebra de paradigma. Uou! Eu consigo reduzir custo de obra e reduzir custo operacional ao mesmo tempo. Tá bom. E hoje em dia a gente não faz cálculo mais de payback de lâmpada LED, mas quem tem alguma idade lembra de como a gente fazia isso 10 anos atrás. E o que você faz? Você pega o quanto que o LED vai economizar, o quanto que o LED custa. Mas a luminária dissipa calor. E para que serve o ar-condicionado? Para tirar calor do ambiente. O calor entra pela janela, mas eu gero calor, o computador gera calor, a luminária gera calor. Então, se eu acabei de tirar 25% do calor que a luminária gera, eu vou comprar o mesmo equipamento de ar-condicionado? Quando foi a última vez que você viu uma viabilidade que para apagar o LED eu tenho que considerar o que o ar-condicionado economiza? Então eu estou comprando menos ar-condicionado porque eu estou comprando menos luminária. E a economia do ar-condicionado me ajuda a pagar pelo investimento em eficiência de iluminação. A gente não está acostumado a olhar o prédio como um todo. Bom, tudo bem. Se eu tiro metade da iluminação de um prédio e 1/3 do ar-condicionado, eu vou comprar o mesmo quadro elétrico? Então, eu vou economizar na compra da luminária, na compra do ar-condicionado, na compra do quadro elétrico. Ah, tudo bem. Escola não tem gerador, mas se eu estiver fazendo um hospital e o hospital tem gerador para carregar 100% da carga, eu vou comprar um gerador menor. Bom, então eu estou falando que eu consigo alinhar redução de custo operacional, um prédio melhor, com redução de custo de obra se eu souber trabalhar isso de forma inteligente. Então a pergunta é, tem por que não fazer? Boa. Mas a gente tem que fazer o que o agro já aprendeu a fazer faz 30, 40 anos. Sacas por hectare. Entendeu? A gente tem que olhar para o problema e se perguntar como que eu torno o meu negócio mais competitivo e mais resiliente utilizando da engenharia. Por isso que o papel do CREA, do Sinduscom é tão importante. Como é que eu elevo o nível de atuação do nosso setor para entregar mais unidades de benefício por unidade de custo, que é isso que torna o meu negócio competitivo. Ah, bacana. Uma aula, né? Uma aula. Legal, Guido. Muito bom. Eu gostaria de entender, assim, Guido, Rafa, eu até ia fazer a pergunta da visão, a gente até pensou antes, né? Vamos falar um pouco da visão do construtor, do incorporador. Acho que o Guido trouxe um pouco isso, né? Essa melhor eficiência é boa para o construtor, né? O incorporador está vendo isso, mas eu ia perguntar... ficou claro para mim a visão do construtor, do incorporador, mas não ficou claro para mim ainda a visão do cliente final. É isso. Como é que é a percepção desse cliente final? Seja, por exemplo, o cara que vai comprar o apartamento, né? Ou então que vai fazer uso das instalações do Sicredi, por exemplo, né? Eu queria entender um pouco como é que esse cliente final tem essa visão. Eu acho que a gente tem que dividir, porque esses clientes são muito diferentes. O residencial, em particular, se comporta totalmente diferente dos outros segmentos, né? Então, você tem quem ocupa e opera. Aí você tem quem constrói para vender ou para alugar. Quem ocupa e opera
Se eu sou uma escola, um hospital, uma loja, sou eu que pago a conta de energia, sou eu que pago a conta de água, sou eu que ocupo aquele espaço, sou eu que estou preocupado com... Né, tem renovação de ar ou não tem renovação de ar no ambiente. Então eu fico com todos os benefícios de um green building. Perfeito. Eu estou olhando para aquilo e eu estou falando, ok, eu tenho como objetivo construindo uma escola melhor, um hospital melhor, uma sede corporativa melhor. O resto do mercado se mobiliza, certo? O Ricardo entende que o cliente final dele vê valor. Ele fala, como é que eu posso atender esse cliente? Porque isso vira uma oportunidade para mim. Né? Como é que eu posso educar o meu cliente? Porque isso vira uma oportunidade para mim. O cliente tem o benefício, ele fica com o benefício direto. No mercado residencial, ou se eu estou construindo para alugar ou para vender, quem está construindo não fica com o benefício final. Então eu tenho uma segunda etapa, eu tenho que chegar nele, tenho que falar, eu estou construindo algo melhor para você, é por isso que você devia escolher o meu produto. Eu tenho que te explicar o quão importante é a qualidade do ar que você respira. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu quiser comprar um apartamento em Cascavel que vem com ventilação mecânica, que vem com um ventilador que pega ar puro externo e traz para dentro do apartamento, eu vou achar um apartamento disponível para comprar na cidade com ventilação mecânica? Não. Mas, para o prédio de escritório, você já sabe o quão importante é isso, porque você passou pela pandemia. Se você tivesse que escolher entre 2 escolas para o seu filho, uma tem ventilação mecânica, a outra não tem, você escolher a que tem ventilação mecânica. Mas na tua casa, onde você passa mais da metade do seu tempo, você não está fazendo isso ainda. Agora eu te pergunto, né? Será que tem pessoas por aí que veem valor em ter a mesma renovação de ar que ele tem no escritório, no consultório, que ele adoraria ter na escola do filho dele, tem em casa? Com certeza. Então tá bom. Vamos lá. Você come 1 quilo de comida por dia, mais ou menos. Você bebe 2 quilos de água, mais ou menos. 2 quilos de água, 2 litros. Você devia beber 2 litros. O Ricardo bebe uns 4. E você respira entre 12 e 14 quilos de ar por dia. De 12 a 14 quilos de ar por dia. Se você vai num buffet e tem um cabelo na salada, você come? Não. Se alguém te traz um copo meio sujo, você bebe? Não. Quando você entra numa sala e vê aquele equipamento de ar-condicionado todo cabeludinho, você para de respirar? Então, assim, eu acho que em relação ao consumidor final, sim, se a gente não educar ele desses benefícios... Boa. A qualidade do ar que você respira é o fator número 1 em termos da tua saúde e bem-estar. Se você dorme bem de noite ou não, tem muito a ver com a qualidade do ar que você respira. Não. Então, poxa vida, para quem está construindo um prédio de apartamentos, em que momento que quanto que vale uma noite de sono bem dormida para você? E eu tô aqui para te entregar um produto muito melhor, porque quando você vai para Nova York, quando você vai para Miami, quando você vai para Londres, quando você vai para Austrália, você tem acesso a esse padrão de qualidade. Eu gosto de dizer, né? O cara aqui de Cascavel gasta muito mais num apartamento em Balneário Camboriú do que ele gasta aqui. Pois é. A saca vale mais lá do que vale aqui? Mesma coisa. Então, poxa vida, ele quer viver melhor quando ele está em Balneário do que ele quer viver quando ele está aqui? Não deveria, isso é igual, né? Mas aí esse é o ponto-chave, né? Então, como que nós, como segmento... se eu quero agregar valor ao meu produto, eu tenho que engajar o meu cliente e mostrar para ele. Eu gosto de dizer, né? Você vai num restaurante chique, pede um prato de macarrão, tem a opção com trufas, você vai lá, gasta 3 vezes mais para ter trufa e você sai feliz da vida do restaurante. Você já imaginou em algum outro momento alguém vai lá, gasta muito mais do que o prato convencional e ainda sai feliz e satisfeito porque ele comprou algo especial? Então, tem sempre aquela construtora que vai fazer o macarrão alho e óleo. E vai ter aquela construtora que vai falar, cara, eu quero agregar valor ao meu produto, eu vou fazer macarrão com trufa. Não é a minha casa, minha vida. Mas para quem tá ali para agregar valor, tem muita oportunidade da gente agregar valor no segmento residencial. Vendo assim do escopo do incorporador, eles inicialmente, ou talvez até pela época que a gente está passando por essa transição, às vezes eles têm ainda um pouco de receio em saber que vai ser absorvido esse produto, que ele vai conseguir gerar esse valor. Nós precisamos realmente manter esse trabalho ativo, entende? Eu, como um entusiasta, como eu falei desde o começo, de levar esse conhecimento e levar essas experiências, talvez, para os clientes, para que os incorporadores, quem vai
projetar o edifício, tenha isso como premissa inicial já do projeto. E para que ele possa entender como vai agregar valor, inclusive na venda, tanto no preço quanto na velocidade de venda. E como ele vai destacar, como a marca dele vai ser outra, entende? Isso. Falando de incorporação, mas também falando de obras industriais. Porque o cliente das obras industriais, por exemplo, nesse caso, o pessoal da Heineken, da Coca-Cola, a gente sabe que eles dão muito mais valor para estar transportando para uma empresa que preza por isso com os seus funcionários. Então, o nível de percepção de valor nem sempre é apenas do usuário inicial, né? É de quem está convivendo naquele meio, a cadeia completa, né? É muito mais fácil a gente implantar esse conceito na obra de uma escola, de uma sede corporativa, de uma indústria. A conexão é muito mais direta entre o benefício e o esforço, o investimento. Com certeza, nesse segmento de quem ocupa e opera, isso acontece. O residencial é o mais difícil. Eu acho que hoje a gente tem os nossos pioneiros no residencial. A construtora Laguna de Curitiba certamente deu o pontapé inicial e construiu uma marca monstruosa em cima dessa diferenciação. O litoral de Santa Catarina hoje abraçou esse conceito, né? Hoje o Sena Tower está por todos os cantos, né? A gente vem trabalhando há 2 anos no Sena, mas o Sena é só um do que hoje deve ser ali algumas dúzias de empreendimentos que, de novo, o cidadão de Cascavel vai comprar primeiro um apartamento com renovação de ar na Praia Brava do que ele vai comprar em Cascavel. A gente sobe o padrão de qualidade. Eu gosto de dizer, você chega num apartamento, abre a porta e não cheira mofo, o apartamento está fechado faz 6 meses, o cara vai entender, tem alguma coisa diferente aqui. Sim. E depois ele aceita voltar para um apartamento que ele abre a porta e cheira mofo. E ele vai se perguntar, mas o que tem aqui que é de diferente? E ele logo vai estar se perguntando, mas eu também consigo colocar isso lá em casa? Então, eu acho que é essa transformação. Óbvio que se você tem uma escola, o segundo maior custo operacional de uma escola é a energia. Primeiro vem salários, depois a energia, depois a segurança patrimonial. Então o cara está melhorando o negócio dele quando ele constrói uma escola zero energia. É muito direto. O residencial é indireto por quê? Porque uma coisa é o benefício para o incorporador. O incorporador tem que ser capaz de usar isso como uma vantagem competitiva na comercialização do produto dele. É 2 etapas. E eu acho que dá para usar até alguns exemplos quando a gente fala de, principalmente edifícios residenciais. O Ricardo citou ali os edifícios wellness. Eu vou usar um pedacinho da certificação WELL, que é uma certificação voltada para conforto e bem-estar. Tem algumas questões dentro da certificação que, num primeiro momento, soam como absurdo para nós, Vou dar um exemplo. A certificação WELL, ela proíbe edifícios que as pessoas fumem dentro deles. Se eu chegar para o mercado residencial e falar, ou para um incorporador convencional e falar, pessoal, vocês querem certificar o WELL, tem que proibir as pessoas que vocês estão vendendo de fumar aqui dentro. O cara fala, não vou, eu vou limitar meu mercado. A questão é que do outro lado, você tem uma população que está fumando muito menos e que na hora que você usa isso como diferencial de venda, cara, é um diferencial. Porque uma pessoa que fuma e não vai comprar o apartamento, mas a pessoa que não fuma vai comprar porque sabe que não vai ter ninguém fumando. É verdade. E por isso eu vou voltar ao exemplo da Laguna. A Laguna tem um projeto, vai para o segundo agora, de um senior living. Um prédio para a terceira idade. Mas não é um prédio que talvez, que o branding para a terceira idade. Não, literalmente, para você morar lá, você tem que ter mais de 60 anos. É de fato. Então, você já imaginou a coragem de um incorporador residencial que fala, eu vou construir um prédio inteiro e vou falar, cara, mas se tu quiser morar aqui, eu só comercializo o prédio se você tiver mais de 60 anos. E tá em convenção condominial isso. Tá lá escrito. Ponto, acabou. Cara, hoje comercializa 25% a mais do que os prédios ali ao redor deles. Por quê? Porque entendeu o valor de atender um nicho. Perfeito. Então, para quem tem coragem de fazer um senior living, proibir o fumo é só explorar o mesmo conceito. Cara, eu quero que o meu consumidor tenha uma reação de desejo visceral. Eu não quero competir
vendendo commodity. Eu, em vez de ter um produto que tem o maior apelo possível, o maior número de pessoas possível, eu quero que alguém olhe para aquilo e fale, não, mas eu quero aquele. Isso aqui é para mim. Isso é para mim. Então, eu acho que a diferença... Quem vai fazer um prédio sustentável, certificado no residencial, é quem tem como objetivo agregar valor. Quem está vendendo metro quadrado nunca vai conseguir fazer fechar a conta. Quem... sabe que não basta construir melhor, eu tenho que vender melhor. Eu acho que é o perfil de quem hoje está se dando bem. E não é só no segmento de luxo. Um exemplo, Maringá tem uma construtora chamada B Moradia do Futuro, construindo apartamentos compactos, sendo entregues com renovação de ar. Que show. Eu lembro, acho que o primeiro contato que a gente teve foi para certificar uma obra residencial. A gente acabou não fazendo, ela não saiu do papel na época, mas os projetos saíram. E foi realmente um choque na época. Como que a gente vai proibir o proprietário de fumar dentro do espaço dele? Está registrado no cartório, é dele, ele pagou, ele comprou. Como que a gente vai falar, viu? Você não pode fumar dentro da tua casa. Aqui, 10 anos atrás. Isso, acho que é isso que tem que explicar. O Ricardo queimou a largada por alguns anos. A característica do inovador. Mas aí Hoje eu acho que o pessoal já... quando você falou, eu falo, cara, hoje eu falaria, eu quero morar no edifício, eu quero que meus filhos cresçam no edifício, que ele não veja cigarro. Exato. Mas é isso que a gente aprendeu, né, Ricardo? Então, quando você vai fazer algo novo, muitas vezes você não entende. A gente tem um cliente que fala, um cubo tem 6 lados, você só consegue enxergar 3 dele ao mesmo tempo, né? Então, com o tempo, você vai enxergando as outras facetas. Hoje, se você tivesse que comprar um apartamento num prédio que permite qualquer nível de barulho, qualquer hora do dia, o que passa pela tua cabeça? Jamais. Não, mas você pode fazer barulho a hora que você quiser. Eu posso? Pode. Mas meus vizinhos vão poder também. Então, assim, vamos lá. Ninguém vai ir lá fiscalizar se você está fumando dentro do teu apartamento. Mas assim que o teu charutão incomodar em cima, eu posso chamar o síndico e falar, cara, aqui a gente tem regra para conviver bem junto. Então, você pega, alguns empreendimentos ali que foram lançados agora em Curitiba com aquelas sacadas maravilhosas. Você vai pagar 25 milhões num apartamento e o cara fumando um baseado no andar de baixo de você, estragando a tua experiência. Então, cara, é aquilo. A gente evoluiu. Não é que o cara tá proibido de fumar, mas ele tá proibido de incomodar quem mora em cima, quem mora embaixo, quem mora do lado. E, poxa, isso no final das contas, eu acredito que vai virar padrão. É a mesma coisa de chuveiro elétrico, chuveiro de passagem. Quando você não tinha opção, quando você não sabia que tinha algo melhor, ok. Mas hoje, se você colocar chuveiro elétrico num apartamento de luxo em Cascavel, você não vende o apartamento. Seria algo absurdo, né? Pessoal, o nosso episódio voou, na verdade, né? Olha aí, já chegamos a 50 minutos. A gente poderia ficar aqui falando tranquilamente umas 4 horas, tenho certeza. Eu anotei uns 7 hits, acho que eu entrei em um. Porque é um assunto interessante. É um assunto muito legal. É diferente, tem muita coisa. Na verdade, é uma desmistificação, eu diria, né? A gente tá desmistificando. Ô, Vini, se a gente tiver mais um minutinho, só vou fazer... Você sabe que você é o que tem horário. Porque sobre a desmistificação mesmo, muitas vezes o pessoal acha que esse custo, ele é algo exorbitante. E eu falando agora como construtor, tá? Muitas vezes é a mesma solução que a gente está colocando lá, mas pensada. Vou dar um exemplo. A gente, desde o projeto inicial, sempre teve um brise em determinada obra. Porém, aquele brise não foi estudado como ele deveria ter sido estudado para impedir ou permitir a entrada de luz em tais momentos. Na hora que você passa por um estudo complexo como esse, você percebe que é o mesmo brise, só que pensado de uma forma diferente. Então, até a locação das luminárias. Às vezes você está colocando 30, 40 luminárias num barracão gigantesco, mas elas estão locadas de uma forma diferente. Sim. Então, nem sempre... Há custo. Às vezes é só você usar a engenharia, quebrar a cabeça, pensar, e é a mesma coisa, só de uma forma diferente. Então, nem tudo na certificação tem custo. Algumas coisas vão ter. Algumas coisas vão ser compensadas por outras, e algumas nem custo tem. É só algo de se pensar, de se estudar e gastar um pouquinho mais de tempo antes na fase de projeto, que é o que a gente espera sempre, né? Engenharia. Fazer engenharia.
engenharia como ela deve ser feita. Bacana. Rafa, suas contribuições finais no nosso episódio. Poxa, gostaria de agradecer mais uma vez a ideia de passar um pouquinho do que é melhorar o desempenho do edifício. Eu não vou falar de certificação aqui, vou falar de melhorar o desempenho de uma edificação, melhorar o conforto de uma edificação, tornar os edifícios melhores. Eu acho que é o nosso papel, o nosso mantra interno dentro da empresa, e as pessoas poderem enxergar isso, acho que torna até mais fácil, não nós como Petinelli, mas o mercado como um todo, entender um pouquinho que é possível sempre estar melhorando, buscando, inovando, né? Tornando nossos produtos e prédios melhores. Obrigado, Rafa. Guido, a certificação como ferramenta de transformação do mercado. Eu acho que essa, para mim, foi a chave. Suas palavras finais aí do nosso episódio. Essa era a minha missão dentro do GBC, continua sendo. Eu acho que o nosso papel é compartilhar esse conhecimento, essas experiências, porque a gente tem que realmente desmistificar para poder convencer e ampliar isso, né? Então, agradeço pela oportunidade de poder participar disso, porque eu acho que é esse o propósito, e parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, porque é só espalhando esse conhecimento, essa boa nova, que a gente realmente chega nessa transformação. Como que encontra a Petinelli? www.petinelli.com. 2 L's, né? 2 L's. E no final. Instagram. Petinelli.inc. @petinelli.inc. Ou põe no Google, vocês vão chegar na gente. Lá. LinkedIn, Instagram, tamo lá. E a Bastinora? Se quiserem procurar Petinelli, podem ligar para a Bastinora. Depois a comissão fica... Esse cara é bom, né? Não é à toa que é o comercial da empresa. Mas vamos lá, eu queria agradecer também, principalmente a presença aqui do Guido e do Rafa, por eles terem vindo, terem se disponibilizado há algum tempo já. A gente queria que eles estivessem aqui para falar sobre. Agradecer o convite e trazer a matéria aqui para dentro do Sinduscom, para a gente continuar nesse plano de evolução no tema. Com certeza. E colocar como um construtor, eu como engenheiro construtor, o quanto é importante que essas obras sejam disseminadas. Porque para nós é muito bom executar esse tipo de obra e gera um valor assim totalmente fora da curva, entende? Porque a gente precisa empregar muito mais engenharia, a gente gera valor ao cliente dessa forma e tenta fazer algo realmente diferente. Porque, óbvio, a gente sempre está trabalhando obra, pé no barro, está botando as coisas para rodar, mas enquanto a gente está trabalhando com uma obra de certificação ou uma obra com essas qualidades já faladas, a gente tem também, até mesmo durante a obra, todos esses cuidados acontecem lá na fase de projeto, na fase de obra. Então, enquanto construtora, é muito bom, é muito gratificante e gera um valor enorme trabalhar também numa obra com certificação LEED ou com todos esses itens agregados, sabe? Então, isso aí faz toda a diferença para nós. Pessoal, muito obrigado. Foi um episódio que eu estou com dó de encerrá-lo, assim. Gostaria de continuar conversando, né? Mas muito obrigado. Obrigado por terem aceito, né? O Ricardo fazia muito tempo já que falava, a gente tem que trazer eles, né? Então, obrigado por terem vindo. Foi um prazer recebê-los na nossa casa aqui no Sinduscom Paraná Oeste. Obrigado a você que nos assistiu em mais um episódio. Esse episódio é obrigatório você compartilhar ele, né? Compartilhe com seus amigos, com um construtor, com incorporadores, né? Num grupo de WhatsApp que você tiver contato. Porque esse episódio, ele assim como a certificação LEED, é transformador, né? Essa mudança cultural, ela precisa acontecer e ela só vai acontecer com conhecimento. O Sinduscast leva esse conhecimento, mas ele precisa ser compartilhado para que mais e mais pessoas possam ver. Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, à Mútua e ao Senai, e agradecer a você que esteve aqui em mais um episódio. Valeu, muito obrigado e até a próxima.